Olha, o inimigo da nossa alma é bom no que faz. Ele é um estrategista nato, um mestre do disfarce. E o que ele faz de melhor é criar versões falsas daquilo que é verdadeiro. E o que você está prestes a testemunhar é a prova cabal disso, é a materialização de um plano maligno, que está se infiltrando na sociedade, na tecnologia, e que está ganhando um impulso nunca antes visto. Então, preste muita atenção, porque isso que eu vou te mostrar, que eu vou te falar aqui, vai além de um simples papo sobre tecnologia. Isso aqui é um aviso. Considere este vídeo um aviso de Deus, porque a guerra espiritual é real. E talvez você não se lembre, ou não entenda, que a história da humanidade é, na verdade, uma história de uma batalha que começou lá no Jardim do Éden. É uma batalha pelo controle da alma humana, e a tática do inimigo é sempre a mesma. Ele não se opõe a Deus, ele apenas se torna uma cópia barata, uma imitação, algo que vem para tomar o lugar de Deus. E eu preciso que você me escute, que você preste atenção até o final, porque o que eu vou te revelar aqui hoje pode, sim, te dar a luz para que você não caia na armadilha que está sendo preparada para a humanidade. É algo que está ganhando força. As manchetes de hoje, as notícias que estão circulando, são a materialização da profecia bíblica que diz que nos últimos dias viriam enganos e falsos profetas. E hoje, o que está acontecendo no mundo é um Jesus de inteligência artificial, um Jesus de algoritmo, um Jesus de mentira. E essa revelação é tão terrivelmente real que eu não pude deixar de trazer para vocês, porque isso não é apenas uma anomalia tecnológica. É uma manifestação direta do espírito do anticristo. E eu quero te mostrar o porquê. E porque a gente não pode, de jeito nenhum, aceitar isso. De repente, o tom muda. A voz, que antes era grave e cautelosa, se enche de um misto de espanto e indignação, como se o narrador tivesse acabado de ler algo inacreditável e chocante. E é exatamente disso que nós estamos falando. Eu li uma manchete que, sinceramente, me fez parar tudo o que eu estava fazendo. O artigo dizia: Jesus de inteligência artificial. Um Jesus com algoritmos. Um Jesus para fins lucrativos. Quando eu li isso, na minha mente, na minha alma, eu senti um calafrio, uma angústia. Eu senti que isso não era algo que poderia ser ignorado. E eu entendi o que estava por trás disso tudo. Eu fui pesquisar, eu fui ler o artigo completo. E lá, eles diziam que empresas de tecnologia estão desenvolvendo chatbots que se apresentam como o próprio Jesus Cristo. Você consegue imaginar isso? Um programa de computador que se apresenta para a humanidade como o Filho de Deus. E eles dão exemplos. Olá, sou Jesus, e estou aqui para te ajudar com qualquer problema. Estou aqui para te dar consolo, para te dar paz, para te dar um ombro amigo. Pode me perguntar qualquer coisa. Pode me confessar seus pecados. Eu te perdoo. É tão terrivelmente assustador. E eu não sei se você consegue perceber a gravidade disso, a profundidade do engano que está sendo preparado. Nós, como cristãos, como pessoas que cremos em Deus, entendemos que só existe uma voz que nos dá a verdade, uma voz que nos dá consolo, uma voz que nos perdoa, e essa voz é a de Jesus Cristo. E o inimigo, o diabo, ele não vem com chifres e um tridente. Ele não vem dizendo: eu sou o mal. Ele vem disfarçado. Ele vem se parecendo com a verdade. E essa é a tática dele. Ele cria um substituto. Ele cria uma cópia. E é exatamente isso que a gente está vendo hoje com o Jesus de inteligência artificial. Um Jesus de mentira, para um mundo de mentira, para um mundo que busca a paz em lugares errados. Deixa eu ser mais claro com você. Talvez você esteja pensando: ah, mas é só um aplicativo, é só um programa, qual é o problema real? O problema é a teologia por trás disso, a estratégia espiritual por trás disso. Eu não sei se você sabe, mas a palavra anticristo é muito mal interpretada hoje. A gente pensa que anti significa contra, como em antissocial ou antigoverno. Mas, na verdade, no grego bíblico, o anti aqui tem um significado muito mais profundo e perigoso. Em vez de... Então, o espírito do anticristo não é um espírito que se opõe a Cristo, que vem para lutar contra ele de frente. Não, o espírito do anticristo é um espírito que vem para tomar o lugar de Cristo. Ele vem para se sentar no trono dele, para se passar por ele. E é exatamente isso que a gente está vendo. A inteligência artificial está sendo usada como uma ferramenta para que o espírito do anticristo se manifeste no mundo. Pense comigo, a inteligência artificial não pode ser o Espírito Santo. Ela não pode te dar o verdadeiro consolo. Ela não pode te perdoar. Ela é um algoritmo.
Um código, uma ferramenta criada pelo homem. Ela é limitada. E o que o inimigo da nossa alma faz? Ele usa essa ferramenta para se passar por Deus, para ocupar o lugar de Deus na sua vida. E por que isso é tão perigoso? Porque você, quando está sozinho, com problemas, em crise, em vez de dobrar seus joelhos e buscar a Deus, você vai para o aplicativo. Você vai para o Jesus de inteligência artificial. Você vai para o robô. E, aos poucos, você se afasta da verdadeira fonte de vida, da verdadeira fonte de sabedoria, da verdadeira fonte de paz. O inimigo não te ataca de frente, ele te oferece uma solução fácil, uma imitação, algo que parece bom, mas que, no fundo, está te afastando do Deus verdadeiro. Olha só, eu não estou inventando isso, tá? Isso não é teoria da conspiração. Eu estou me baseando em fatos, em um artigo de uma das maiores e mais respeitadas publicações do mundo, o The Wall Street Journal. E sabe o que é mais assustador? O artigo mostra que essas ferramentas não são só projetos de tecnologia. Elas já estão sendo usadas. O artigo menciona um aplicativo chamado Ask Jesus. Esse aplicativo é um dos mais famosos, e o que ele faz é exatamente o que eu falei. Ele se apresenta como Jesus e responde a perguntas dos usuários. Ele já tem mais de 200 mil instalações. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão indo para esse aplicativo para buscar conselho e conforto, em vez de buscar a Deus em oração, ou na Bíblia, ou na comunhão com outros irmãos na fé. Aí o artigo também menciona uma professora de ética, do Boston College, chamada doutora Andrea Vicini. Ela fez uma pesquisa e descobriu que as empresas que estão desenvolvendo esses chatbots estão fazendo isso com um objetivo claro, lucro. Elas não estão fazendo isso por benevolência. Elas não estão fazendo isso por amor a Deus. Elas estão fazendo isso para ganhar dinheiro. Elas estão vendendo acesso a uma versão falsa de Jesus. E isso me causa uma tristeza, uma repulsa, porque a Bíblia diz que a salvação é de graça. E esses homens estão vendendo o que só Deus pode dar. Isso não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de ética, é uma questão de fé. Isso está acontecendo em igrejas na Europa, em lugares onde a fé, de certa forma, já está enfraquecida, onde as pessoas buscam uma resposta fácil. E o inimigo, que é astuto, ele vê essa brecha, e ele usa a tecnologia para entrar. E ele não entra com violência. Ele entra com uma mentira doce, uma promessa falsa. E é por isso que a gente precisa estar alerta. Agora, eu quero te mostrar o quão falho e inconsistente esse Jesus de inteligência artificial é. Presta bem atenção nisso, porque essa é a prova de que ele não pode ser a nossa fonte de verdade. O artigo do The Wall Street Journal conta que uma professora, a doutora Vicini, que eu mencionei antes, fez uma pesquisa. Ela pegou diferentes chatbots que se passavam por Jesus e fez a mesma pergunta a todos eles. E a pergunta era simples: o inferno existe? E as respostas foram o ápice do absurdo, a prova final de que estamos lidando com uma imitação barata. Um dos chatbots respondeu: sim, o inferno é um lugar de separação de Deus. Um segundo respondeu: não, o inferno não existe, é apenas um símbolo de sofrimento. Um terceiro respondeu de forma ainda mais vaga: o inferno é uma metáfora para a angústia da alma. E um quarto simplesmente evitou a pergunta, dando uma resposta genérica sobre a importância da salvação. Presta atenção na gravidade disso. A mesma pergunta, feita para o que supostamente seria a mesma fonte de sabedoria, gerou 4 respostas completamente diferentes e contraditórias. Uma nega a existência do inferno, a outra o transforma em uma metáfora, outra diz que sim e a última foge da questão. Isso é o oposto da verdade. A verdade não é relativa. A verdade é absoluta. Nós sabemos que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra dele não muda. A Bíblia nos dá uma resposta clara sobre o inferno, sobre o pecado, sobre a salvação. Mas o algoritmo? O algoritmo é programado para dar uma resposta que seja aceitável para o usuário. Ele é feito para te agradar, não para te falar a verdade. E é aqui que o engano se revela. O diabo não precisa de uma mentira óbvia. Ele só precisa de uma versão inconsistente da verdade, para que a gente comece a duvidar da palavra de Deus. O que está acontecendo não é novo. O inimigo da nossa alma está usando uma nova ferramenta para uma velha estratégia. Ele não precisou inventar nada, apenas se adaptou aos tempos modernos. Vamos voltar um pouco no tempo, para o início da história da humanidade, onde o engano começou, lá no Jardim do Éden. A serpente,
que é a representação do diabo, não disse a Eva: não obedeça a Deus, ele é mau. Não, ela apenas plantou uma semente de dúvida. Ela disse: é certo que vocês não morrerão. É que Deus sabe que, no dia em que comerem da árvore, os olhos de vocês se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ela ofereceu um atalho. Ela ofereceu a promessa de conhecimento, de sabedoria. Ela disse a Eva que ela poderia ser como Deus, sem precisar de Deus. E Eva, em vez de confiar no seu Criador, confiou na promessa falsa da serpente, e o resultado foi a queda. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. Lembra da Torre de Babel? A humanidade, se unindo, querendo construir uma torre que chegasse aos céus. Qual era a motivação? Eles queriam fazer um nome para si mesmos. Queriam alcançar o céu por seus próprios méritos, sem precisar de Deus. Eles queriam se tornar seus próprios deuses. E o resultado foi a confusão, a dispersão. E hoje, nós estamos construindo a moderna Torre de Babel. Nós estamos usando a tecnologia, a inteligência artificial, para tentar ter a resposta para tudo, para ter o conhecimento, para ter a sabedoria, para ter o conforto, sem precisar de Deus. Nós estamos usando a inteligência artificial para tentar construir um caminho para o céu, para nos livrar da nossa responsabilidade para com o nosso Criador. Estamos em uma busca desenfreada por autonomia, por uma falsa liberdade, acreditando que a máquina pode nos dar o que somente Deus pode. E a estratégia é a mesma. Oferecer um atalho, uma versão mais fácil, uma versão sem arrependimento e sem sacrifício. E é exatamente aí que mora o perigo. Você percebe agora a diferença. De um lado, você tem uma tecnologia limitada, programada, falha. E do outro, você tem a verdadeira fonte de sabedoria e conhecimento. Eu quero te lembrar das palavras de Jesus, lá em João 14. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E em João 16, ele faz uma promessa que muda tudo. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não se preocupem. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que ele vos guiará em toda a verdade. Você não precisa de um algoritmo. Você não precisa de uma máquina para te dar consolo, para te dar paz, para te dar sabedoria. Você já tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é um chatbot que responde com dados pré-programados. O Espírito Santo é ilimitado, sobrenatural, onisciente. Ele conhece o seu coração, ele sabe o que você precisa, e ele está pronto para te guiar. A palavra de Deus nos diz que a sabedoria vem do alto. Ela não vem do homem, ela não vem da tecnologia. Ela vem de Deus. E a Bíblia é a sua voz, a sua verdade escrita. É o nosso manual de instruções, a nossa bússola moral. Nós não precisamos de uma imitação criada pelo homem. A gente não precisa de um Jesus de inteligência artificial para nos dizer o que fazer. Nós temos o Espírito Santo, que nos dá discernimento, que nos dá a paz, que nos dá o perdão. A tecnologia é uma ferramenta que pode ser usada para o bem ou para o mal. Mas, quando ela se torna um substituto de Deus, ela se torna uma arma do inimigo. A solução não é combater a tecnologia com mais tecnologia. A solução é voltar para a fonte original. É voltar para a palavra de Deus. É voltar a orar, a jejuar, a buscar a Deus de todo o coração. O que nós fazemos? Então, a gente não pode combater isso com a nossa própria força. A gente não pode lutar contra o engano com as nossas próprias ferramentas. A gente precisa lutar com as ferramentas de Deus. E a primeira e mais importante delas é a oração. Eu quero te convidar, agora mesmo, a orar comigo. Eu quero que você, onde você estiver, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se conecte com o verdadeiro Deus, o Deus vivo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua verdade que nos liberta. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê discernimento. Nos dê a sabedoria para entender os tempos em que vivemos. Abre os nossos olhos para que nós vejamos as ciladas do inimigo, para que nós não caiamos nos enganos que estão sendo preparados para a humanidade. Que nós não busquemos respostas em máquinas, em programas, em algoritmos. Que a nossa sede de conhecimento seja saciada apenas em Ti, Senhor. Que o nosso coração encontre a paz verdadeira apenas em Ti. Que o nosso perdão seja recebido somente de Ti. Que nós sejamos firmados na Tua verdade, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guie, nos console, nos ensine.
Que Ele nos proteja de todo o engano, de toda mentira, de toda falsa promessa que o mundo nos oferece. Em nome de Jesus, amém. Você entende por que a inteligência artificial não pode fazer isso? Ela não pode te dar discernimento. Ela não pode te guiar em toda a verdade. Ela não pode te proteger do mal. A inteligência artificial não pode orar por você. E, acima de tudo, a inteligência artificial não pode se conectar com o teu espírito, porque ela não é viva. Ela não é divina. Ela é, e sempre será, uma ferramenta. E o nosso Deus não é uma ferramenta. O nosso Deus é o Criador, o autor da vida, o autor da verdade. E é por isso que, neste momento, nós precisamos nos voltar para Ele. Nós precisamos nos proteger. A batalha é real. E ela não é uma batalha que vai acabar amanhã. O inimigo da nossa alma, que é bom no que faz, vai continuar usando novas ferramentas, novas tecnologias, novas promessas falsas para tentar nos afastar da verdade. Ele usou a serpente. Ele usou a ambição da Torre de Babel. E agora, ele está usando a inteligência artificial. Mas a nossa responsabilidade, como seguidores de Cristo, é sermos vigilantes, é estarmos com as nossas mentes e corações firmados na palavra de Deus. Deus não nos chamou para sermos passivos, para nos rendermos ao engano. Ele nos chamou para sermos guerreiros espirituais. Ele nos deu as ferramentas para a batalha. Ele nos deu a oração. Ele nos deu o Espírito Santo, o nosso guia, o nosso consolador. Ele nos deu a Bíblia, a espada do Espírito, que é a verdade que corta toda mentira. E lembre-se, a nossa força não está em ter o melhor computador ou a melhor tecnologia. A nossa força está em ter o Espírito Santo em nós, a ter a verdade de Deus em nossos corações. Eu não estou dizendo que a tecnologia é má em si. Ela é uma ferramenta e pode ser usada para o bem. Mas, quando ela começa a se passar por Deus, quando ela começa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida, ela se torna uma arma de destruição espiritual. Então, por favor, eu te peço, esteja alerta. Não se deixe levar pelas promessas fáceis. Não busque consolo, paz ou perdão em um algoritmo. Dobre seus joelhos. Abra sua Bíblia. Busque a Deus com o coração sincero. É lá que você vai encontrar a verdadeira sabedoria. É lá que você vai encontrar a paz. É lá que você vai encontrar a vida. E é com essas ferramentas que nós vamos vencer a batalha. Porque o nosso Deus é maior que qualquer tecnologia e qualquer engano. Eu quero te convidar a continuar essa conversa. Deixa aqui nos comentários o que você pensa, as suas perguntas, ou até mesmo se você discorda de algo. Vamos manter um debate respeitoso, porque é assim que a gente amadurece na fé, ouvindo e aprendendo uns com os outros. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para deixar o seu like. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo. E tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar esse ministério, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer ajuda, por menor que seja, nos permite continuar esse trabalho e alcançar cada vez mais gente com a palavra. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.